Olá! Vamos continuar então a nossa história. Hoje vamos ver o capítulo 44. Elizabeth combinara com o Sr. Darcy que ele traria a irmã para conhecê-la logo no dia seguinte ao da chegada dela a Pemberley e decidiu não se afastar da hospedaria durante essa manhã. Porém, logo na manhã seguinte ao da sua chegada a Lambton, surgiram os visitantes. Elizabeth e os tios tinham andado passeando pela cidade com alguns de seus novos amigos e acabavam de regressar à hospedaria, a fim de se vestirem para jantar com a mesma família, quando o ruído de uma carruagem os atraiu a uma janela. Elizabeth imediatamente reconheceu a libré e, compreendendo o que significava, informou com grande surpresa dos seus parentes a honra que estava esperando. Seus tios ficaram estupefatos, e tanto o embaraço de Elizabeth ao comunicar tal acontecimento, como a circunstância em si, acrescia ainda à lembrança das muitas outras coisas do dia precedente. Lhes deu uma nova visão do que realmente se passava. Nada o havia sugerido antes, mas sentiam agora não haver outra maneira de explicar as atenções do Sr. Darcy sem supor um interesse dele pela sobrinha. Enquanto essas novas ideias lhes atravessavam o pensamento, a perturbação de Elizabeth crescia a cada momento. Ela mesma se surpreendeu com seu nervosismo. Além de outras inquietações, ela temia que o Sr. Darcy, com sua parcialidade, houvesse exagerado na apologia da sua pessoa. E, ansiosa como nunca por agradar, desconfiava naturalmente de que todos os seus recursos seriam escassos. Elizabeth afastou-se da janela, receando ser vista. E enquanto caminhava de um lado para o outro, procurando acalmar-se, reparou nos olhares curiosos dos tios, o que dificultou tudo ainda mais. O Sr. Darcy e a irmã apareceram, e aquela temível apresentação teve lugar. Com espanto, Elizabeth percebeu que a nova conhecida estava tanto ou mais embaraçada do que ela. Desde que se encontrava em Lambton, Elizabeth ouvira várias vezes dizer que a senhorita Darcy era extremamente orgulhosa. Mas aquele exame de alguns minutos bastou para constatar que ela era apenas bastante tímida. Foi muito difícil arrancar dela outras palavras que não fossem simples monossílabos. A senhorita era alta e mais corpulenta do que Elizabeth, e embora contasse pouco mais de 16 anos, suas formas eram bem desenvolvidas e sua aparência era graciosa. Seus traços eram menos regulares e belos do que os do irmão, mas transparecia neles o bom senso e a cordialidade, e seus modos eram perfeitamente simples e delicados. Elizabeth, que receava encontrar nela uma observadora tão perspicaz e implacável como o Sr. Darcy se mostrara, sentiu-se bastante aliviada ao discernir tamanha diferença de personalidade. Poucos momentos depois de chegar, o Sr. Darcy informou que Bingle também viria a apresentar seus cumprimentos
E Elizabeth mal tivera tempo de exprimir sua satisfação quando ouviu na escada os passos rápidos de Bingle. E no mesmo instante ele surgiu na sala. Há muito que se tinha acalmado todo o ressentimento de Elizabeth contra ele. Mesmo que ainda conservasse um resto daqueles sentimentos, teria sido impossível resistir à singela cordialidade dele ao tornar a vê-la. Ele perguntou pela sua família, embora de um modo vago, falando com a mesma tranquilidade bem-humorada de sempre. O senhor e a senhora Gardiner olharam para ele também com muito interesse. Há muito que desejavam conhecê-lo. O grupo todo, aliás, despertava neles a mais viva curiosidade. As suspeitas que neles brotaram em relação ao Sr. Darcy e à senhorita fizeram com que os observassem atenta, mas reservadamente. Concluíram que um deles, pelo menos, sabia o que era o amor. Quanto aos sentimentos de Elizabeth, ficaram um pouco na dúvida, mas era evidente que o jovem tinha por ela uma fervorosa admiração. Elizabeth, por outro lado, tinha muito o que fazer. Queria certificar-se dos sentimentos de cada um dos visitantes, dominar os seus e tornar-se agradável para todos. Em Bingle, encontrou a melhor das disposições. Georgiana ansiava por satisfazê-la e Darcy estava ávido por suas atenções. Diante de Bingle, Elizabeth lembrou-se naturalmente da irmã. E naquele momento, ela teria dado tudo para saber se os pensamentos dele tinham tomado o mesmo rumo que os seus. Por vezes, ela tinha a sensação de que ele falava menos do que o costume. E outras vezes parecia que, ao olhar para ela, ele procurava encontrar em seu rosto a semelhança de outra pessoa. Mas, embora tudo isso não passasse de pura imaginação, Elizabeth não se iludia quanto ao comportamento dele com a senhorita Darcy, na qual certas pessoas tinham esperado encontrar uma rival de Jane. Nem de um lado, nem de outro, um só olhar deixou transparecer qualquer interesse especial. Nada se passou entre eles que pudesse justificar as perspectivas da senhorita Bingle. Antes de partirem, 1 ou 2 pequenos fatos ocorreram que, segundo a interpretação ansiosa de Elizabeth, denotavam uma recordação de Jane, não destituída de ternura, e um desejo de dizer algo mais que poderia conduzir à menção do seu nome, tivesse ele ousado. O Sr. Bingle observou, numa dada altura, em que os outros estavam conversando, e num tom que demonstrava certa mágoa, que, abre aspas, há muito tempo ele não tinha o prazer de vê-la, fecha aspas. Antes que ela pudesse responder, acrescentou, abre aspas, há mais de 8 meses. Não nos vemos desde o dia 26 de novembro, quando nos encontrávamos todos dançando em Netherfield. Fecha aspas. Num outro momento, ele lhe perguntou se todas as suas irmãs estavam em Longbourn. A pergunta nada tinha de excepcional, assim como a observação precedente, mas seu olhar e sua atitude eram significantes. Elizabeth não teve muitas ocasiões de voltar os olhos para o Sr. Darcy, mas todas as vezes que o olhava de relance, surpreendia nele
uma expressão de contentamento, e tudo o que ele dizia era num tom tão diferente da sua antiga altivez e desdém, que Elizabeth se convenceu de que a melhoria nos modos dele, que ela presenciara na véspera, por mais temporária que fosse, demorava pelo menos mais de um dia. Quando ela o via assim, ocupado em procurar a companhia e a boa opinião de pessoas com as quais, ainda há tão poucos dias, teria julgado desonroso manter relações, quando o ouvia tratar com a maior amabilidade, não só a ela, Elizabeth, mas aos seus próprios parentes, que ele tão abertamente desdenhara durante aquela cena no presbitério de Hunsford, a mudança parecia tão radical e impressionava-a a tal ponto que só com o maior esforço ela conseguia esconder sua surpresa. Nunca o vira tão desejoso de agradar, tão livre de orgulhos e rígidas reservas como agora. Os visitantes permaneceram com eles mais de meia hora, e quando se levantaram para partir, o Sr. Darcy dirigiu-se à irmã, pedindo que reiterasse o convite que ele fazia aos Gardiners e a Elizabeth para um jantar em Pemberley, antes da sua partida. A senhorita Darcy logo concordou, embora com uma timidez que revelava o pouco hábito de fazer convites. A senhora Gardiner olhou para a sobrinha, desejosa de saber se Elizabeth, a quem o convite principalmente se destinava, estava disposta a aceitar. Mas ela voltara a cara. Presumindo, porém, que tal atitude exprimia mais um momentâneo embaraço do que qualquer desagrado na proposta, e percebendo que o marido, que apreciava a sociedade, estava disposto a aceitar, ela deu seu consentimento, e o jantar foi marcado para dali a 2 dias. Bingle exprimiu então todo o seu prazer em tornar a ver Elizabeth, pois tinha ainda muito o que lhe dizer e perguntas a fazer sobre seus amigos de Herefordshire. Elizabeth, notando nisso o seu desejo de ouvir falar em Jane, ficou satisfeita. Depois que os visitantes partiram, ela ficou pensando naquela última meia hora com certa satisfação. Ansiosa por ficar sozinha e temendo as perguntas e alusões dos tios, permaneceu na companhia deles apenas o tempo necessário para ouvir suas opiniões favoráveis sobre Bingle. Depois os deixou precipitadamente, pretextando ter de se vestir. Porém, ela não tinha razão em temer a curiosidade do senhor e da senhora Gardiner, pois não desejavam forçar suas confidências. Ficou evidente que Elizabeth conhecia o Sr. Darcy muito mais intimamente do que eles tinham suposto, e percebiam que ele estava muito apaixonado por ela. Sentiam por tudo aquilo um grande interesse, porém, nada que justificasse perguntas. Quanto ao Sr. Darcy, ansiavam por imaginar as melhores coisas a respeito dele, e tanto quanto o conheciam, não encontravam nele qualquer defeito. Não podiam deixar de se sentir impressionados pela sua delicadeza. E se fossem julgar seu caráter pelas próprias impressões e pelas informações da governanta, sem qualquer referência a outro respeito, o círculo de pessoas de Herefordshire, no qual ele era conhecido, não o teria reconhecido como sendo o do Sr. Darcy.
Viam agora certo interesse em acreditar nas palavras da governanta. E em breve concluíram que a opinião de uma criada que o conhecera desde os 4 anos de idade e cuja aparência era a de uma pessoa digna e respeitável, não poderia ser sumariamente rejeitada. Seus amigos de Lambton, por outro lado, nada sabiam que pudesse diminuir o valor daquele testemunho. De nada o acusavam, a não ser do seu orgulho. Todos eram unânimes, no entanto, em ver nele um homem generoso e pródigo com os pobres. Quanto a Wickham, os visitantes logo descobriram que ele não era muito estimado no lugar. E embora nada de preciso se soubesse sobre as suas relações com o filho do seu protetor, era, no entanto, sabido que ao sair de Derbyshire deixara muitas dívidas que acabaram por ser saldadas pelo Sr. Darcy. Elizabeth pensou mais em Pemberley naquela noite do que na anterior. Embora as horas lhe parecessem difíceis de passar, não foram suficientes para chegar a uma conclusão sobre seus sentimentos. E ficou 2 horas acordada, tentando ler seu coração. Certamente não o odiava. Não, o ódio há muito se dissipara. E há muito também que se envergonhava de ter alguma vez antipatizado com ele. O respeito que as suas valiosas qualidades lhe inspiravam, embora a princípio admitido com relutância, já há bastante tempo deixara de repugnar aos seus sentimentos. Tinha agora se transformado num sentimento mais cordial, graças aos testemunhos tão altamente favoráveis e à impressão positiva que Darcy lhe produzira na véspera. Mas, acima de tudo, encontrava em si mesma um motivo de boa vontade que não poderia ignorar. Era a gratidão. Gratidão não só porque ele a amara, mas porque ele ainda a amava o bastante para esquecer toda a petulância com que ela o rejeitara e todas as acusações injustas que fizera ao rejeitá-lo. Ela chegara a imaginar que Darcy a evitaria como a pior inimiga. No entanto, durante aquele encontro acidental, ele mostrara-se ansioso por reatar relações. Sem exibir qualquer indelicadeza de sentimentos ou excentricidade de maneiras que sugerisse aquilo que lhes dizia respeito apenas a eles dois, ele procurava angariar a boa opinião dos amigos dela e insistira em apresentá-la à sua irmã. Uma tal mudança num homem tão orgulhoso suscitava não só espanto, mas também gratidão. Só ao amor, e a um amor ardente, é que ela poderia ser atribuída. E a impressão que esse amor sobre ela produzia não era de modo algum desagradável, embora não pudesse ser exatamente definido. Ela o respeitava, o estimava, era grata e sentia um real interesse pelo seu bem-estar. E quereria apenas saber até que ponto ela desejava que aquele bem-estar dependesse dela. E para a felicidade de ambos, até que ponto ela deveria empregar o poder que imaginava ainda ter
para fazer com que ele renovasse suas atenções. Ficara decidido naquela noite, entre tia e sobrinha, que uma delicadeza tão decisiva como aquela, manifestada pela senhorita Darcy, em vir visitá-las no dia da própria chegada em Pemberley, deveria ser retribuída por um esforço de cortesia da sua parte. Decidiram pela conveniência de uma visita a Pemberley na manhã seguinte. Elizabeth gostou da ideia e, embora se perguntasse sobre o motivo desse contentamento, não encontrou resposta. O Sr. Gardiner deixou-as logo após o café da manhã. O convite para pescar fora renovado no dia anterior e um encontro havia sido marcado com alguns dos cavalheiros em Pemberley ao meio-dia. Gente, a coisa tá ficando bom. Tá ficando boa essa história, não é? Que legal. Muito bem. Aí foi mais um capítulo. Voltamos no próximo vídeo para dar sequência, então, na nossa história, tá bom? Até lá, muito obrigada. Não esqueçam do like, do comentário, tá bom? Continuem divulgando o canal, por favor, tá? Tchau.